Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da AbrilEduca.com e na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de vegetação que existe no Brasil. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Você já parou para pensar por que existem diferentes plantas em diferentes lugares do Brasil? O Brasil possui extensas formações vegetais que abrigam grande diversidade de espécies. Existem 4 tipos principais de vegetação no país. As florestas, então tem a floresta amazônica, Mata Atlântica e Mata dos Pinhais, o cerrado, a caatinga e os campos. O Pantanal é o complexo de formações vegetais que abriga florestas e campos. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do planeta. A floresta amazônica ocupa grandes áreas da região norte do Brasil e se estende por 9 países da América do Sul. De forma geral, galera, a vegetação amazônica é densa e com árvores de grande porte. Porém, existem variações como as florestas de terras firmes e campinas, de solos mais arenosos, onde não crescem tantas árvores. A enorme biodiversidade da floresta amazônica dispõe de alimentos com grande potencial econômico. Então, o açaí, o babaçu, o cupuaçu e a castanha, além até de remédios e matérias-primas para a confecção de produtos. Nesse sentido, galera, muitas famílias e comunidades ribeirinhas e até mesmo grupos indígenas e quilombolas dependem dos recursos da floresta para sua sobrevivência. E apesar de todas essas características, durante os últimos séculos, a Amazônia vem sofrendo com os impactos ambientais relacionados à exploração de matérias-primas. No passado, os principais recursos que movimentaram a exploração da Amazônia foram o ouro, por meio do garimpo, e o látex, extraído das seringueiras. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que no passado recobria extensa faixa litorânea do Brasil, se estendendo do sul até o nordeste. Por ocorrer em áreas litorâneas que concentram aproximadamente 70% da população brasileira, a Mata Atlântica foi um dos tipos de vegetação mais desmatados e chegou a quase desaparecer, gente, dando lugar à agricultura e à expansão urbana. Nos dias de hoje, restam poucas áreas de mata original, a maioria em zonas de proteção ambiental, onde o turismo desponta como alternativa capaz de conciliar a conservação do meio ambiente com o sustento das comunidades locais. A Mata dos Pinhais, que está localizada no estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, também pode ser chamada de Mata de Araucária. Por estar localizada em área de clima subtropical, foi bastante devastada ao longo do tempo, principalmente em virtude da exploração da madeira, e hoje resta apenas 3% da sua área original. Sua vegetação é composta de uma restrita variedade de espécies vegetais, das quais a predominante é a araucária, que eu falei para vocês, ou o pinheiro do Paraná, motivo também pelo qual é conhecido como Mata de Araucária. O cerrado é a maior formação vegetal do Brasil, ocupa mais de 20% do território nacional e se estende por 8 estados, sendo predominante na região centro-oeste. Apresenta paisagens com predominância de vegetação de pequeno porte e árvores isoladas, que ficam secas durante cerca de 6 meses, quando é comum a ocorrência de incêndios naturais. Nos meses de muita chuva, as plantas florescem. Cerrado brasileiro, galera, é o tipo de savana com maior biodiversidade entre todas as savanas do planeta. Apesar disso, 50% de sua área original já foi perdida em função da expansão da agropecuária e das espécies que estão sendo extintas ou ameaçadas. A caatinga, que ocupa cerca de 10% do território brasileiro e grande parte da região nordeste, ocorre na zona semiárida mais populosa do planeta. O nome caatinga vem do idioma indígena tupi-guarani e significa floresta branca, pois durante a maior parte do ano esse tipo de vegetação fica seca, com aspecto esbranquiçido. As plantas da caatinga são adaptadas à falta de chuvas, como os cactos, e muitas não apresentam folhas durante longos períodos do ano. Acredita-se que muitas espécies endêmicas com potencial
econômico são ainda pouco conhecidas lá na Caatinga. Bom, a vegetação dos pampas ou dos campos é caracterizada pela predominância de grama. No Brasil é encontrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde é conhecida justamente por pampa. Em geral, essa formação vegetal é bastante utilizada para a alimentação na pecuária bovina extensiva. O Pampa Gaúcho possui mais de 150 mil quilômetros quadrados de pastagens naturais, que equivale a 40% do estado do Rio Grande do Sul, galera. O Pantanal, que está localizado na região centro-oeste do Brasil, entre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, apresenta formações diversas e por isso é chamado de complexo de vegetações. O Pantanal, gente, apresenta áreas que permanecem alagadas durante a época de cheia, que é quando os rios transbordam, além das áreas de floresta, cerrado e os pampas que nunca ficam submersos. Servem também para a criação de pasto bovino, certo, galera? Quando não está inundado. Bom, as restingas e os manguezais são vegetações litorâneas. Os manguezais possuem árvores com raízes expostas que escoram a planta em solos cheios de lama, galera. As restingas são arbustos de árvores baixas, vegetação rasteira e que são adaptadas ao longo da costa brasileira. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a acessar nosso site brioeduca.com e se você tiver interesse, vem fazer parte desse time que é muito fera. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!